2015. É, portanto, licenciada em Educação. Em 2013 participou na primeira edição do concurso de escrita organizado pela Fundação Oriente e, tendo sido a vencedora do mesmo, foi até Macau, em 2014, onde frequentou, durante um mês, o curso de verão de Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona na Universidade de Macau. Em 2016 foi para Portugal, para continuar o seu estudo. Concluiu o mestrado em Português de Língua Segunda, Língua Estrangeira, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, no ano passado, começou a trabalhar como professora no Centro de Língua Portuguesa da UNTL, ao abrigo do Projeto Foco. O professor David é licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos e em Línguas, Literaturas e Culturas, variando estudos portugueses e espanhóis, mestre em Ensino do Português e das Línguas Clássicas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lecionou disciplinas de português e espanhol no ensino básico e secundário em Portugal e, em 2012, integrou o projeto de formação inicial e contínua de professores, tendo dado formação de língua portuguesa a docentes da Escola Técnica Dom Bosco de Fatomaca, Baucau, e colaborou ainda com o Jornal I, um espaço dedicado à crítica literária. Desde 2015, leciona na UNTL, por intermédio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Queremos agradecer a vossa paciência, mas em boa verdade isto estava tudo programado, é verdade? Não estava. Na verdade estavam à espera de assistir aqui a duas apresentações, a nossa estava agendada para amanhã e mantém-se, portanto amanhã se quiserem ouvir novamente uma apresentação sobre o uso dos demonstrativos português do TETON, serão muito bem-vindos às 9 horas. Como já fui apresentado, o meu nome é David Rodrigues. Eu sou a Ana Guterres. Somos docentes do Centro de Língua Portuguesa da UNTL. Muitos de vocês já nos conhecem, são nossos alunos ou foram nossos alunos. Portanto, o que nos traz hoje aqui é precisamente falar sobre... Eu não sei se este microfone está em grandes condições. Está perfeito. Ótimo. Obrigado. Portanto, sobre o uso dos demonstrativos do português e do TETON por parte de alunos do 8º ano de escolaridade, nomeadamente do ensino básico, Escola de Ensino Básico Cristal de Alim. A minha fotografia tem 10 anos. Portanto, começamos a nossa apresentação. Temos aqui uma citação relativamente à gramática, que diz: o ensino de uma língua não se entende sem a consideração da sua estrutura iminente. De António Franco. Sim, penso que para todos nós que ensinamos e aprendemos a língua portuguesa, isto é um processo que não se acaba, quem ensina também aprende, e quem aprende também ensina, muitas vezes os educadores e os professores. Os objetivos desta pesquisa, primeiro, identificar os conhecimentos dos alunos do 8º ano de escolaridade da Escola Básica Cristal de Dili na utilização dos demonstrativos do português e do TETON. Segundo, aferir entre línguas, português ou TETON, as dificuldades na identificação e correta utilização dos demonstrativos são maiores. E, por último, apresentar estratégias que permitam melhorar a compreensão e o uso dos demonstrativos do português por parte dos referidos alunos. A metodologia de investigação posta em prática para a realização deste estudo cingiu-se essencialmente aos métodos de investigação quantitativo, através da aplicação de uma ficha de exercícios demonstrativos, uma ficha em português e a mesma traduzida para TETON, na medida do possível. Porque, como se costuma dizer, tradutor, traidor. E o método qualitativo, através de observação de aulas levadas a cabo pelos autores deste trabalho.
A recolha de dados para este estudo foi obtida junto dos alunos do 8º ano de escolaridade da Escola Básica Cristal de Dili, tendo a amostra sido constituída pela totalidade dos alunos da turma D, 31 alunos. A esses alunos foi aplicada uma ficha de exercícios de demonstrativos em português e a outra em teto, sendo a segunda é a tradução do português para teto. Sim. Desculpa. Atendendo, nós já prevíamos que este ano iria ser atípico, a professora Ana e eu, pelo que decidimos pôr em prática este estudo no ano transato, em 2019. A nível de conceitos, é sempre bom apresentar uns conceitos de alguma coisa. E então nós fomos a uma gramática, que é a gramática prática de português, que é uma gramática que faz um grande furor, grande sucesso em Timor-Leste, nomeadamente no NTL. E segundo a gramática prática de português, os demonstrativos, passo a citar, mostram, indicam a posição de objetos, seres ou realidades a que se referem os nomes, situando-os no espaço ou no tempo em relação às pessoas da enunciação ou ao contexto em que se inserem. E apresentam variação em género e número concordando com o nome que especifica. Obviamente, este conceito, que para falantes do português não representa grande dificuldade na descodificação desta definição, porventura para falantes que não têm o português como língua materna, pode representar um desafio grande. Pelo que nós, tendendo a nossa experiência, já de anos, não é plural, a professora Ana começou a colaborar com o Centro de Língua Portuguesa da UNTL no ano passado, em 2019, depois de ter vindo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ter concluído o seu mestrado, eu desde 2015, e portanto nós temos de compreender, acima de tudo, os alunos que temos à nossa frente. E portanto, falo por experiência, a minha experiência, o professor que fui em 2015 não é o mesmo que está aqui à nossa frente. Em 2015, apesar de já ter tido uma experiência em 2012, como ouvimos há pouco em Escola Dom Bosco Fatomaca, portanto, ensinar no NTL foi, para mim, uma experiência nova, ainda que não tivesse pela primeira vez alunos ou formandos timorenses à minha frente. E, portanto, este processo de trabalhar com alunos que não têm o português como língua materna, que têm múltiplas línguas maternas, não é? Às vezes mais do que uma, é um desafio constante, permanente, de todos os dias. Portanto, temos aqui uma tabela dos determinantes e pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis. Nós tínhamos pensado em cerca de 30 segundos para que vocês analisassem a tabela. Já perceberam que nós sofremos, de certa forma, de ansiedade, que aumentou, atendendo ao fato de, pronto, estarmos aqui agora, a esta hora, fazer esta apresentação. Os alunos lá ao fundo, que foram meus alunos, de Língua Portuguesa 6, estou ali a conhecer o David, é fácil de memorizar, porque eu mesmo li aquilo. Sim, portanto, a cara deles diz qualquer coisa como no inglês é mais fácil. Pronto, está bem. Contra fatos não há argumentos. Mas no português também não é difícil. Também não é difícil. Nós podemos olhar aqui para a forma, chamemos-lhe primitiva, do demonstrativo, não é? Que depois, no caso dos variáveis, variam em género e número. Portanto, basicamente, é o que eu digo aos meus alunos, têm de saber este, ao pé de quem fala, esse, ao pé de quem ouve, e aquele, longe de quem fala,
e longe de quem ouve. Pronto, sabendo isto, o resto é fácil chegar lá. No português há também os invariáveis. Os invariáveis, como nós já vamos ver, nós utilizamos quando nós não queremos ou não sabemos o que é uma realidade, ou quando não queremos identificar essa realidade, não é? Eu imagino aqui a professora Ana, que está aqui a mexer no microfone, e eu digo, não mexas nisso. Nisso, no caso temos uma contração, não é? Entre o em e o isso. Na verdade, o que eu deveria ter dito é, não mexas no microfone. Ou nesse microfone. Os demonstrativos estão associados a advérbios com valor de lugar, nomeadamente este aqui, ou isto aqui, esse aí, ou isso aí, e aquele, ou aquilo, ali. Portanto, sempre por esta ordem. Costumo dizer aos meus alunos que a língua portuguesa é matemática básica. Tudo se encaixa. Certo? Algumas alunas minhas já estão a assinar. Pronto, vão ter mais um valor no final do semestre. Esta é a ficha que aplicamos aos alunos em português. Temos 15 números. E esta ficha abarca exercícios sobre demonstrativos variáveis e invariáveis. Tendo em conta a regra que o professor David já explicou há bocado. É verdade. Nesta ficha nós fomos um pouco mais ambiciosos, porque os demonstrativos fazem parte, são conteúdo programático no âmbito do conhecimento explícito da língua para o terceiro ciclo do ensino básico. Obviamente, entre outros. E, portanto, nós não nos cingimos aos principais, chamemos-lhe assim, acabamos também por pôr aqui o mesmo, também para testar a reação, o conhecimento dos alunos a este nível, do demonstrativo o mesmo. Mas o nosso enfoque, de facto, foi aqueles três principais. Este, esse, aquele. A ficha nós não a vamos fazer, pronto, eu sei que alguns já estão todos muito a olhar, desejosos de a fazer, mas não, depois se quiserem eu envio pelo WhatsApp. Não vamos fazê-la. Basicamente, nós vamos olhar para agora a ficha em teto. Como já tinha dito, esta ficha, em versão teto, é traduzida do português para teto. Também temos também temos 15 números, como em português. Exatamente. Portanto, esta ficha procurou ser uma tradução da ficha em português. Optámos assim por algo muito clean, muito simples. E até sugeri à professora Ana Guterres aqui uns desenhos, uns ratos, uns unicórnios, mas enfim, ela optou, disse uma coisa sóbria ficaria melhor. Temos aqui os resultados da aplicação das fichas. Como podemos verificar, aqui temos o número de respostas corretas tem uma percentagem menor que o número de respostas erradas, como a gráfica apresenta. Exatamente. Portanto, a mancha vermelha, eu juro que é vermelha, o projetor é que não é novo, já deve ter pelo menos uns 10 anos, basicamente a nossa idade. E, portanto, sobressai efetivamente o vermelho, há exceções, ali na questão 13. Temos de espreitar a questão 13. Vamos lá. 13. Tu cometes sempre esse erro, ou aquele erro, ou este erro.
Portanto, pelo que aqui a margem de erro, passa a redundância, seria menor, não é? Havia uma flexibilidade da nossa parte na correção da ficha. Obviamente, se houvesse vários cenários de resposta, nós aceitaríamos. E aqui a questão 13 é um claro indicador disso mesmo. Portanto, aumentou-se a possibilidade de resposta, as possibilidades de respostas certas. Fora isso, a pergunta 10 também, não é? A pergunta 10 foi uma alegria. Sim. Em que dizia, perguntava, essa carteira é tua? Não. Pronto, esta carteira é da minha irmã, não é? Pronto, os alunos acertaram. Às vezes há estas felicidades. Fora isso, os resultados efetivamente foram estes. Não foram efetivamente famosos. E estamos a falar de alunos do 8º ano, que estão a meio do 3º ciclo do ensino básico. É uma escola de Dili, é uma escola que, eu diria, é uma escola pública, não é? Tivemos essa oportunidade. É uma escola privada. Pronto, uma escola privada. Nunca foi pública. Esta é o resultado da ficha de exercício em teto. Como podemos verificar que o número de respostas corretas começam a subir, mas temos aqui alguns números que demonstram que o número de respostas erradas continuam elevadas. Precisamente. Portanto, há aqui, efetivamente, como podem observar, uma melhoria significativa, nomeadamente em questões como a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 13 e a 15. Portanto, há uma melhoria significativa que nos permitiu concluir que o uso dos demonstrativos na língua teto é, como nós já esperávamos, substancialmente melhor o conhecimento e o uso, a mobilização dos demonstrativos. Podemos avançar? Desculpem, tenho que fazer esta observação, mas este microfone já passou um mau bocado. Estou aqui a segurá-lo para ele não se desintegrar. Também. Portanto, já perceberam que eu estou aqui em sofrimento. Portanto, nos resultados obtidos na ficha de exercício de demonstrativos em língua portuguesa, nos pronomes demonstrativos invariáveis, temos 34% de respostas corretas e 66% de respostas erradas. As respostas erradas têm a percentagem maior que as respostas corretas. Assim como nos determinantes demonstrativos, o número de respostas corretas tem percentagem menor que a percentagem de respostas corretas, 35% e 65%. E por último, os pronomes demonstrativos, que apresentam uma maior diferença, em que a percentagem de resposta correta tem apenas 18% e errada tem 82%. Precisamente. Portanto, como dizia a professora Ana, nós preocupámos-nos em aferir em que classes de palavras, determinantes ou pronomes, havia uma maior incidência de erro e concluímos que efetivamente foi nos pronomes demonstrativos. E a conclusão que nós chegámos foi a seguinte. Como nós sabemos, os pronomes demonstrativos substituem o nome, não é? Que está anteriormente numa frase. Ora, se os alunos têm dificuldade, em primeiro lugar, em identificar o nome e identificar o mesmo nome na frase, portanto, não conseguem
colocar o pronome demonstrativo respeitando o género e o número desse mesmo nome. E, portanto, veio efetivamente provar aquilo que nós já deduzíamos, não é, pela nossa experiência na UNTL, que efetivamente os pronomes demonstrativos são aqueles que apresentam mais margem de erro. Depois, observamos também que nos determinantes demonstrativos, ainda que os mesmos estejam junto ao nome, não é, antecedidos do nome, a percentagem foi substancial, foi um bocadinho, não diria substancial, mas um pouco menor, 65% de respostas erradas, e os pronomes demonstrativos, estou a dizer bem, os pronomes demonstrativos e variáveis, sensivelmente a mesma percentagem. Vamos avançar? Damos licença. Já agora em teto, resultados obtidos na ficha de exercício de demonstrativos em teto, houve mudança nos resultados em que o número de respostas corretas sobem, mas nos pronomes demonstrativos invariáveis e determinantes demonstrativos, o número de respostas erradas continuam a ser mais elevadas que o número de respostas corretas. E nos pronomes demonstrativos temos um resultado assim, uma grande melhoria em que a percentagem de respostas corretas nós temos 65% e percentagem de respostas erradas 35%. Exatamente. Portanto, quando olhamos para o anterior e para o atual, notamos diferenças significativas. No uso dos demonstrativos da língua teto, fica provado que a percentagem de respostas corretas sobe bastante. No caso dos pronomes demonstrativos, especificamente, sobe para 65%, não é? O que há um grande desfazamento com a língua portuguesa, em que era apenas 18%. Isto é um dado, na nossa perspectiva, relevante. Há também um aspecto que talvez eu peça à professora Ana para explicar, é que a posição dos determinantes em língua teto não ocupa. O determinante não está na mesma posição que em português, não é? O português está antes do substantivo e no teto depois do substantivo. Exatamente. Portanto, a posição muda em teto, mas não deixa de ser um determinante, não é? Os alunos que estão aí ao fundo sabiam disso, certo? Quem cala consente. Nós tínhamos pensado em passar uma parte da aula aberta, não era? Da aula aberta número 3, que tem que ver precisamente com o uso dos demonstrativos. Eu não sei se o sistema de áudio funciona, eu estou a falar ao microfone, também posso pôr o microfone aqui junto à coluna do computador. Mas eu não sei se está aqui na pendrive, já vou consultar, para ver se pus aqui o vídeo na minha pen. Se não, entramos também na página do Centro de Língua Portuguesa da UNTL para que possamos ver. Vamos avançar agora para algumas conclusões e posteriormente para sugestões. Passo a palavra à professora Ana. Portanto, os resultados obtidos neste estudo demonstram que os referidos alunos apresentam lacunas de conhecimentos significativos ao nível do uso dos demonstrativos, quer em português, quer em teto. No entanto, os alunos revelam maiores dificuldades na língua portuguesa, tendo errado 67,1% dos resultados aplicados, enquanto que em teto erraram 50,6%. Precisamente. Portanto, na língua teto,
é uma língua para alunos que estudam, que residem e que estudam em Dili. À partida, o uso da língua técnica seria, à partida, melhor. E, efetivamente, quando comparamos com o uso dos demonstrativos do português, é, sem dúvida, melhor. No entanto, verificamos que cerca de metade, não é? 50,6% dos alunos erraram os exercícios aplicados em língua técnica. Em português, como nós já tínhamos visto, a margem de erro foi maior. Portanto, na globalidade, 67,1% dos alunos erraram. Vamos agora falar sobre sugestões, não é? Sugerimos que professores e alunos assistam à aula aberta número 3, dinamizada. Este é a parte. Dinamizada pelo Centro de Língua Portuguesa da UNTL, que se encontra disponível na página do Facebook do Centro. Sugerimos ainda que os professores se mantenham atualizados em relação a novas metodologias de ensino, apostando neste sentido na sua formação. Eu trabalhei na formação contínua de professores em 2012, como houve a oportunidade de referir no início, na Escola Dom Bosco da Tomaca, e trabalho, este é o 6º ano, na formação inicial. O que me leva a concluir que há arestas que devem ser limadas. Isto não é uma crítica, é uma observação construtiva. Portanto, eu penso que os alunos na formação inicial, porventura, como se dedicam muitos deles quase única e exclusivamente ao ensino, têm maior disponibilidade para aprender a língua portuguesa, no caso. No caso, os professores da formação contínua, como têm os seus compromissos profissionais, não é? Já lecionam, talvez não tenham tanta disponibilidade para tal. Não é? Muitos deles também já têm a vida constituída, já são pais, alguns já são avós, são das mães avós, e, portanto, a disponibilidade é menor. Eu lembro-me que, e volto a dizer, eu sou um exemplo vivo, passei pelas duas formações, em termos de assiduidade, a assiduidade na UNTL é muitíssimo superior àquela que eu tive em 2012 na Escola Dom Bosco da Tomaca, em que, de 24 formandos, recordo-me do número total de formandos, muitas vezes tinha 3, 4 em sala de aula, o que não acontece aqui. Portanto, é importante que os professores assumam que têm efetivamente dificuldades e que procurem colmatar, não é? Resolver essas pequenas questões, essas dúvidas, esses problemas que ainda têm com a língua portuguesa. Porque, como eu costumo dizer aos meus alunos, a língua portuguesa não é difícil, é um pouco trabalhosa. Este ano. Sugerimos ainda que o Ministério da Educação aposte mais na formação contínua de professores e que sejam criadas políticas no sentido de disponibilizar mais programas televisivos em língua portuguesa, permitindo assim o acesso ao português pelos alunos e cidadãos em geral. Mas, se a professora Ana me permitir a observação, eu penso que isto é uma questão nevrálgica, uma questão de fundo. Nós não podemos desejar, quer dizer, nós desejamos há muito que se fale mais português em Timor-Leste, esperando que os alunos o aprendam única e exclusivamente na sala de aula. Pronto, isso é acreditar numa grande utopia, não é? Hoje em dia nós não estamos em meados do século XX, nem no início do século XX. Estamos, como dizia há pouco o professor Paulo Faria, no início do século XXI, porque é importante olhar para a realidade, e a verdade é que os estudantes e os professores passam grande parte do seu tempo em frente a um televisor, e é importante que haja mais produtos televisivos, eu diria mais canais de televisão a emitir em sinal aberto em Timor-Leste.
não custa sonhar, não é? Portanto, a universidade também se faz de sonhos, não é, professora Ana? Mas é muito importante haver mais programas. Foi nesse sentido que o Centro de Língua Portuguesa da UNTL decidiu criar um produto, um programa audiovisual, que por hora ainda está apenas disponível no canal de Facebook, na página de Facebook do Centro, que se chama Português Claro, que já foi mencionado hoje, que tem até o momento 10 episódios. Nós desejamos que no futuro tenha mais, muitos mais, porque pensamos que é uma ferramenta pedagógica a terem atenção, a ser usada mesmo em sala de aula. Acontece que por vezes nas minhas aulas eu remeto para um programa ou para uma aula aberta. Às vezes não vou só língua portuguesa, não é MTL, vou também outras unidades curriculares e noto que os alunos não sabem este ou outro conteúdo linguístico e remeto muitas vezes para esses produtos que já existem e que são de extrema valia para o ensino. E deixo esse repto, deixo essa sugestão aos professores que aqui se encontram, porque acreditamos, passaram por uma equipa científica e acreditamos que são produtos de qualidade. Não há produtos perfeitos, não há manuais perfeitos, não há programas perfeitos, mas pensamos que é um produto a pensar nos falantes do português em Timor-Leste. A seguir vem o obrigado e o obrigada, mas nós gostaríamos, antes de finalizar a nossa apresentação, de passar um pouco do programa. Da aula aberta número 3, não é? Pronto. Por favor, ainda não aplaudam, só a seguir, está bem? Ainda não, por favor.